Olá, aluno e aluna do CEF 106. Sou o professor Vanderlei Almeida, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui para a última aula sobre variação linguística. Prometo ser breve hoje. Só algo que precisa ser pontuado primeiramente é a questão do Google Sala de Aula. Esse vídeo vai estar disponível na plataforma e também tem um texto em PDF para auxiliá-los aí nos estudos. É importante também que você faça a leitura desse texto justamente porque ele vai auxiliá-lo na resolução das atividades. Então, por favor, fiquem atentos e compartilhem com os amigos, caso eles não estejam acessando a plataforma, para que assim possamos disseminar o conhecimento. Ok? Gente, falando sobre variação linguística, a gente tem que entender que a língua, apesar de ser uma unidade, ela não é homogênea. Então, ela vai ser usada de maneira diferente, dependendo de algumas situações, tá? Mas a gente fala praticamente a mesma coisa, tá? Então, são palavras diferentes, um jeito diferente para se falar a mesma coisa, tá? Então, fiquem atentos a essa questão. Esses nomes difíceis, estranhos aqui, vocês já conhecem, tá? São só nomes um pouco mais específicos, um pouco mais relacionados ao estudo das linguagens, mas a gente vai entender como que funciona isso daqui. Então, primeiramente, nós vamos ter a variação diatópica. Quando nós falamos de variação diatópica, nós estamos falando de variação regional. Então, aqui o que vai ser mais importante? Vai ser o fator geográfico, o espaço físico ao qual aquele falante vai estar inserido, tá bom? Então, por exemplo, dentro de um estado, nós temos a zona urbana e a zona rural. Até esse simples fator de ser urbano ou rural, nós vamos ter uma diferença aí no uso da língua. Tá? Então, a região, por exemplo, o estado a qual nós moramos, a cidade a qual nós estamos inseridos, é uma espécie também de variação regional. Tá bom? Então, falando aqui sobre alguns exemplos, nós temos aqui essas duas palavras, ônibus e autocarro. Vocês imaginam, por exemplo, qual seria usado no Brasil, qual seria usado em Portugal? Muito simples, né? Aqui nós temos ônibus usado aqui no Brasil e autocarro usado em Portugal. E assim nós podemos listar vários outros tipos de exemplos, né? Por exemplo, macaxeira, mandioca, tudo isso a gente já é acostumado no estudo das variações linguísticas. Então, olha só, variação diacrônica. O que seria variação diacrônica? É quando nós falamos do fator histórico. O tempo agora vai ser importante, tá? Então, a linguagem, por exemplo, usada pelos nossos avós, bisavós, é a mesma linguagem usada, por exemplo, hoje com os adolescentes de 13, 14 anos? Tem uma diferença muito grande, até porque a língua ela é um instrumento, um organismo vivo. Ela sempre está em constante modificação e em constante mudança. Tá? Então, nós temos essas palavras que caem em desuso, palavras muito antigas, que não são mais usadas, nós chamamos de arcaísmos. E substituímos por palavras novas, que seriam os neologismos. Então, a língua sempre está nesse constante fator de movimento. Tá? Então, antigamente, por exemplo, usava-se voz em C, né? E hoje em dia fala-se você. Se bem que tem algumas pessoas agora que falam C, para ficar um pouco mais rápido, né, a comunicação. Mas também nós temos várias outras palavras que caíram em desuso e outras palavras que surgiram com o passar do tempo. Até mesmo na grafia algumas palavras mudaram, então o fator histórico vai contar aí bastante. Esse passar do tempo, essa cronologia da língua, ok? Também nós temos a variação diastrática. O que seria essa variação diastrática? É o fator social. Tá? Então, a sociedade também vai influenciar na nossa forma de nos comunicarmos e usarmos a língua. Por exemplo, a faixa etária. Né? Os diferentes níveis de idade vão influenciar também na maneira de se usar essa língua. O grau de escolaridade, né? Uma pessoa que não teve acesso à escola, uma pessoa que teve um ensino superior, um mestrado, tudo isso vai influenciar também no uso da língua. Profissão, por exemplo, algumas palavras são muito específicas de algumas profissões, né? Então, por exemplo, a carreira militar vai ter uma espécie de jargões ali para ser usado.
a linguagem jurídica, por exemplo, a linguagem dos médicos e quantas outras nós vamos ter também, dependendo, por exemplo, de profissões, tá? Uma também que não foi colocado aqui é a questão do gênero. Teoricamente, homem e mulher usam-se palavras, a linguagem um pouco diferente um do outro, tá? Então, esses fatores sociais também são chamados de variação diastrática, ok? E por último, que nós já comentamos em outra aula, que é justamente a variação diafásica, que vai ser um fator situacional, tá? Então vai ser o registro formal e informal, culto ou coloquial da língua portuguesa. Então essa frase aqui, por exemplo, e aí, como você anda? Poderia ser substituído, certo? Se fosse em outro registro. Aqui nós estamos falando no padrão coloquial, no padrão informal. Nós poderíamos falar, como você está? Né? Entre outras, várias outras formas de modificar o registro de acordo com a situação. Ok? Espero que você tenha entendido e até a próxima aula, onde nós iremos falar sobre conotação e denotação. Então fiquem atentos e estudem, viu? Muito obrigado!